começar pelo Rezende, professor de História, e colocou a questão do Estado. Concordo com você, Rezende, que na origem o Estado já é uma origem marcada pela violência, porque, na verdade, ele é criado para garantir a manutenção de uma determinada forma de dominação estabelecida, né, numa sociedade de classes. Concordo, estou repetindo as coisas que você falou. Mas daí você lembrou assim, bom, quando a gente vê um programa como Bolsa Família, por exemplo, parece até uma deturpação do Estado. Então, como refletir sobre essas contradições? De fato, a palavra contradições é muito importante nessa sua pergunta, porque por mais que, quando a gente olha o sistema e diga que nós viramos consumistas, diga que há uma exploração de classe, enfim, que a gente aponte certos mecanismos e nessas relações que constituem esses mecanismos a gente identifique quase como uma lógica, ou seja, algo que tem um grau de coerência e articulação que é irretocável, essa impressão, ela não corresponde à realidade. A realidade sempre é muito mais conflituosa, contraditória, cheia de possibilidades, né? Então, essa ideia de que nos aflige, que a gente não vê alternativas, é uma ideia que normalmente lê a sociedade numa coerência que ela não tem. O Estado, por mais perverso que seja, no sentido de que é um Estado de classes, ele comporta uma contradição na sua origem, que para se legitimar como exatamente quem detém o poder legítimo da força, né, quem detém a violência, o controle da violência legítima, para se legitimar diante da sociedade e das diversas classes sociais, ele tem que fazer um discurso e defender uma imagem que é pluriclassista, né? Ele não pode simplesmente se anunciar defensor de um segmento específico da população, ainda mais sendo esse segmento minoritário. Então, há contradições entre esse discurso e a realidade, e aí estão brechas que se dão onde se processa o mundo das disputas da política, né? E tem um filósofo francês chamado Rancière, que ele tem uma reflexão muito interessante sobre a política e o político. Ele fala, o político é todo esse movimento de contestação, é todo esse movimento que questiona, critica e desconstrói o senso comum. A nossa conversa hoje, ela se dá nesse universo do político, do fazer, da substância do político, que é exatamente refletir, criticar, reivindicar mudanças, quer dizer, desnaturalizar, não tomar as coisas como dadas, como eternas, como impossíveis de interferência nossa sobre os processos. E a política, esse universo da eleição, das instituições, dos partidos, como vai se constituindo, é uma forma de institucionalizar e conter, disciplinar o poder transformador do político. O Estado, enquanto instituição, ele vai ser peça-chave para realizar essa política, esse trabalho de contenção do poder transformador que tem o político. Mas, como ele faz esse papel, ele tem que dialogar com as forças contestatórias que estão postas na sociedade. E não dá simplesmente para ignorar e, às vezes, não dá simplesmente para reprimir. Então, passam aí algumas conquistas e, contraditoriamente, algumas políticas, algumas leis vão exatamente dar voz, dar expressão a demandas da população. Contraditoriamente, porque esse é o espaço que acaba sendo constituído por essas forças do político, né? São conquistas. O espaço está hoje realizando esses programas, resultado de um conjunto de forças. O PT
quando se elege numa trajetória de envolvimento, de mobilização política, de envolvimento com projetos da esquerda. Não dá para simplesmente ignorar. Então, parte da história para entender esse programa é um pouco dar alguma satisfação, fazer alguma ação no sentido de atender parte dessas demandas, embora não efetivamente atender da forma como os movimentos sociais reivindicavam, mas criar uma face mais popular para esse governo. Então, são essas contradições, né? É um movimento que a gente tem que identificar onde estão esses nós, onde estão essas brechas, para usar a nossa criatividade, para sentir as possibilidades e avançar. Mas, portanto, o Estado não é um bloco monolítico, coerente, racional. E é por aí que passam, então, contraditoriamente, apesar da sua história e raiz de violência, essas outras possibilidades. Bom, o Pedro falou do lixo. Pedro, se a gente consome tanto e é convidado a consumir tanto, a gente devia também ser orientado o que é que a gente faz com o lixo, né? Mas são, de novo, as contradições, os gargalos dessa própria sociedade coerente e completamente racional, né? De fato, é algo muito preocupante o lixo. Enfim, e o desperdício. Mas o Alex falou da questão da prevenção. Eu achei muito bacana quando ele falou da prevenção. De fato, a gente tem que pensar o que fazer antes de se tornar doente, né? Antes de se tornar consumista, e acho que é um pouco valorizar as nossas relações, né? As nossas relações sociais, as nossas relações humanas, tentar limpar a mão do mercado do meio da nossa vida, né? Até na relação com a outra pessoa, a gente quer comprar o serviço da outra pessoa, né? Mas a disponibilidade para a troca, a disponibilidade para a doação, a relação, sem essa mediação, vai ficando cada vez mais escassa. Então, abrir bem o olho, talvez, nessa linha preventiva e começar a pensar, quando a gente começa a trabalhar sem essa mediação, a gente ganha infinitamente retornos que não são dessa satisfação efêmera do bem conquistado, né? Algo muito mais sólido, muito mais significativo e que nos faz muito menos doente. Efetivamente, nós somos uma sociedade de pessoas deprimidas, de pessoas perdidas, porque esse desejo de consumir, ele não se realiza nunca. Ele é insaciável e isso deixa as pessoas doentes, efetivamente, agora falando sem ser do lado metafórico, falando do lado real, né? Enfim. E deixa eu ver se ainda tem a última questão, não é isso? Do seu nome, eu não sei, não anotei. Alessandra, que fala do objetivo de vida é consumir, de ter uma Ferrari. E aí, qual é a saída, onde buscar? Eu acho que a gente está conversando já muito por várias questões que foram colocadas sobre essa saída, né? Mas eu vou te falar uma coisa. A ideia fixa na Ferrari, por mais absurda e idiota que seja, às vezes é melhor do que o estado real de infantilização do consumidor também. Eu falei de minoridade para a política, e nós estamos... o mundo do consumo, ele começa a fazer uma guinada de maior envolvimento de todos nós, apelando para os desejos. Então, a imagem da mulher bonita, do homem realizado passando de barco, tudo isso remete para símbolos que têm a ver com uma satisfação íntima maior. E, hoje em dia, a vulgarização desse apelo de consumo tem sido de tal maneira avassaladora que a gente convidado a consumir simplesmente pelo querer, pelo gosto de ter a posse daquilo, mesmo que efetivamente o que ela signifique mais profundamente em termos de satisfação de algum desejo seja cada vez menos significativo. Então, por isso que as crianças são bombardeadas pela propaganda, são hoje um segmento chave do mercado consumidor, porque elas são o protótipo do consumidor desejado por esse mercado. É aquele que quer porque quer, não sabe por que quer, porque viu e ficou encantado. Esse encantamento passageiro que depois que ele tiver na mão aquilo que ele quer, ele já quer outra coisa, né? Nós que temos crianças em casa sabemos como isso funciona e nós todos estamos sendo transformados por esse sistema nessa criança consumidora, só pelo querer. Enfim,
qual a saída? É abrir o olho, não sei, é tudo isso que a gente está conversando. Sentindo satisfeito, assim, às vezes é uma coisa simplesmente de, tipo, eu só quero a Ferrari por causa de um desejo que eu quero cumprir, a pessoa não pega e para, e fala não. Porque a gente não acha que a gente tem esse poder de falar, não, eu não tô feliz fazendo isso e não quero fazer isso. Ou, não, eu não estou feliz consumindo isso, então não vou consumir isso. Que processo foi que aconteceu que castrou essa Tem livros e livros de filosofia sobre isso, tá? Tem um pessoal da escola de Frankfurt que discute bem essa questão, então fica aí o Adorno, um grande filósofo alemão que fala sobre isso, não vai dar para falar agora, mas, na verdade, eu tentei introduzir um elemento na nossa conversa hoje que aponta numa possibilidade de resposta para o que você está falando, que é como a gente incorpora esses valores, e isso vai passar a fazer parte de como vemos o mundo, e nesse nível do nosso eu mais íntimo vai interferir na nossa conduta, e a gente às vezes não sabe porque está infeliz, porque não tem a Ferrari, ou porque continua querendo alguma coisa impossível de alcançar, porque a gente não conseguiu compreender criticamente esse processo que está dentro de nós, né? Então, de novo, é a prevenção, é o olhar da crítica, é estarmos atentos, é perceber que somos todos nós seres com grande potencial de construir o novo e, portanto, conseguir crítica, estarmos atentos, é perceber que somos todos... Acho que a impressão que eu tenho é que muitas pontas foram lançadas, né? Eu penso que para o ano que vem nós temos aí um conjunto de temáticas que podem ser aproveitadas, que podem ser problematizadas, tematizadas, e assim darmos continuidade a esse projeto, darmos continuidade à proposta, integrando, e hoje foi assim muito significativo o bate-papo. Por quê? Porque ele abriu aí uma série de possibilidades. Eu penso que, apesar de termos aqui já uma caminhada, não é? Eu imagino que dá para caminhar muito mais, dá para avançar muito mais, para debater, para conversar e fazer com que tornar esse espaço, tornar um pedacinho da periferia de São Paulo um espaço de reflexão, né? E também, por que não dizer, de construção do conhecimento. E acho que a contribuição, né, da professora, né, foi bastante lúcida, e acho que nossos agradecimentos, tá, professora? Então é isso. Tá? Para encerrar, né?